Fiquem à vontade para nós, mais uma vez, adorar o nosso Senhor. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um. Muito bom, irmão, nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor, reunidos para adorar o seu santo nome. Pois nós sabemos que foi através do sacrifício de Cristo que nós estamos aqui hoje. Que nós ganhamos uma nova vida em Cristo Jesus. E como esse testemunho de que nós hoje estamos aqui testemunhando o seu grande amor para conosco, hoje nós estamos aqui para agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Então que nós possamos meditarmos desde os louvores até a mensagem, o quanto é grandioso o amor de Deus em nossas vidas. Pois nós não estamos aqui por qualquer preço e nem por benfeitorias e obras de homens. Nós estamos aqui através do sacrifício que Deus fez em enviar o seu único Filho para morrer naquela cruz por cada um de nós. Mas, irmãos, não foi em vão, pois nós sabemos que Cristo, Ele ressuscitou e está no meio de nós, nos abençoando e nos encorajando. Que assim seja, hoje e para todo sempre. Amém. Então, eu vou chamar o irmão Flávio, aí ler o versículo. Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos. Você que visita a casa do Senhor pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Tá? Convido você para abrir o livro de João, capítulo 7. Está lendo o versículo 37. E diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que nós possamos, nessa noite, saciar nossa sede com a palavra do Senhor, que possamos beber dessa água e sair daqui mais forte, mais edificado com a palavra do Senhor. Amém? Oremos. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. Cada um que aqui se encontra deixou algo a fazer para se dedicar à Tua palavra, Senhor, para se dedicar a ouvir, beber da Tua água, e possamos, Senhor, sair daqui mais forte, espiritualmente, que possamos daqui, Senhor, estar edificados, firme na Tua palavra. Senhor, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Mais uma vez, boa noite. E agradecer por todos os irmãos que aqui se encontram. Agradecer também para aquele que nos visita, né? E se Deus, nós estamos alegres, imagina o Senhor. Eu estou aqui com essa obrigação de louvar o Senhor. É a última vez que eu vim aqui, eu está com um ano. Eu acho que não, acho que não está com um ano não, mas a última vez que eu louvei aqui, eu me escolhi nessa parede e chorei, eu não sei nem como é que eu vou me cantar. Mas eu estou aqui para agradecer em nome do Senhor Jesus. E eu preciso da voz de vocês para me ajudar a louvar o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são
dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Invoco meu Senhor. Eu invoco meu Senhor, e tu és ser louvado, serei salvo dos inimigos. Senhor, vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus não Senhor? Quem é rocha se não Deus? Me revestirá de força. Senhor, vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Vive! Amém. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei, e
e louvarei o teu nome. Levantai vossas cabeças, levantai os altares eternos, para que o Rei da glória, quem é o Rei da glória, o Senhor forte e poderoso, Senhor, poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? Lá, 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 lá. Senhor, lá, 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 Jesus, lá, 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 lá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra você ficar. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra você ficar. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá mesmo não, não tem que chegar não, viu? Tem que ser com o Senhor. Não sei se todos sabem, mas quem souber, canta, quem não souber, só escuta. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu não posso me calar. Tu és a razão do meu viver. Eu só quero te exaltar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser, quero dar o melhor
de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência, quero ser. Pode sentar. Boa noite a todos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém? É muito bom estarmos juntos para adorarmos a esse Deus. É muito bom mais essa oportunidade de juntos podermos meditar na tua palavra e aprender mais. Quero dar boas-vindas a você, irmão, a você que nos visita pela primeira vez ou bem mais vez. Você é muito bem-vindo a esse lugar. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir a nossa escritura. Isaías capítulo 53, dando continuidade a essa adoração ao nosso Deus. Isaías capítulo 53. Esse profeta Isaías, por volta do ano 738 a.C., Deus levantou esse profeta acredito, com muito pesar, para falar a seu povo esse que estava tanto dividido entre eles, como dividido ou distante da vontade de Deus. Os reis que eram antes junto, agora dividido, e bastante distante da vontade de Deus. E Deus, com muito pesar, levantou esse profeta para falar a esse povo e, ao mesmo tempo, mostrar os seus erros e chamar eles ao arrependimento. Ao mesmo tempo, ele trazer para aquele povo uma promessa de salvação. Porque, apesar de tudo, Deus havia feito uma promessa, e essa promessa, ela se cumpriria, porque Deus, ele não deixa para trás as suas promessas. E aqui esse profeta, ele faz exatamente isso. Ele traz uma advertência ao povo, mostra para eles que se eles não voltarem, eles vão ser castigados, e de fato muitos foram. E aqui no capítulo 53, o profeta, ele mostra exatamente aquela salvação que virá ao povo. Como virá? Vamos ler Isaías 53. O profeta, ele começa dizendo acerca do Senhor. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Versículo 3:
era desprezado e o mais desprezado, ou o mais rejeitado entre os homens, homem de dor e que sabe o que é padecer. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, no versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus saciadores. Ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado e de sua linhagem. Quem deu a cobertura? Portanto, foi cortado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez justiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou com ele, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele os despojos, conquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Gostaria de chamar o irmão Mariano à frente. O irmão Raimundo, que vai trazer uma palavra. Vamos orar, meus Deus. Pai Santo e bendito, graças e glória te damos nesse momento. Mas esse privilégio, Pai Santo, de abrir a tua palavra. Fala, Senhor, mais uma vez aos nossos corações. Usa, Senhor, esse teu servo. Que ao abrir a boca dele, Pai Santo, não saia palavra de si próprio, mas inspirado pelo teu Santo Espírito. Para que essa palavra, Pai Santo, venha encher o nosso ser e transformar mais e mais a nossa vida. E que jogamos e bendizemos hoje e sempre. Amém. Boa noite a todos. O texto é esse que foi lido. Há 700 anos atrás, Deus revelava a Isaías o que ia acontecer na cruz do Calvário. E esse texto aí, um dos textos mais lidos nesse período. E o que eu queria hoje compartilhar com todos, o tema é a cruz de Cristo, a maior expressão do amor de Deus. A
a maior expressão do amor de Deus. Algum dia, por algum momento na sua vida, você achou ou pensou que Deus não lhe ama, que Deus não gosta de você. E olhando para esse texto, nós vemos o amor de Deus, o amor verdadeiro que Deus tem por mim e por você. Mas, na verdade, como nós entendemos o amor de Deus? Qual é a razão? Quando nós vamos entender? Como nós vamos compreender o amor de Deus? Não é? E a pergunta é: quem levou Jesus à cruz? Quem levou Jesus à cruz? Será que foi os açoites? Será que foi essa acusação? Será que foi a prisão? O que você acha? Quem levou Jesus à cruz? Na verdade, quem levou Jesus à cruz fui eu e você. Foi o seu pecado. Foi o meu pecado que levou Jesus à cruz. Enquanto nós não entender que foi eu, que foi você, que foi o nosso pecado que matou Jesus, nós não entendemos o amor de Deus. Enquanto nós não entendemos que foi nós, através do pecado, que levemos, que matemos Jesus. O pecado é tão magnífico, tão horrível, que Deus não poupou seu filho. Ele veio pela cruz, pelo nosso pecado. Deus não podia me dar a promessa da salvação, levar ao céu, se não fosse comido o pecado. O pecado ele não podia ficar de graça. Deus não ia nos sentar e nos ser culpado. Por esta razão, Deus dormiu o seu filho. Foi o Pai. Foi Deus a quem dormiu, a quem entregou seu filho pelo meu pecado e pelo seu pecado. Isso levou ele à morte. Olhamos o versículo 5. Mas ele foi ferido, pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
onça. Foi nós, foi eu, foi você que matamos Jesus, que levemos Jesus à cruz. Foi pelo meu pecado, foi pelo seu pecado que Jesus foi à cruz. Enquanto nós não entender, enquanto nós não assumir, não entendemos ainda o amor de Deus. Quando nós entendemos, quando nós compreendemos, quando nós assumir que foi eu e você, que Jesus foi à cruz, que Jesus morreu por mim e por você, nós não entendemos ainda o amor de Deus. Essa é uma das razões pelo qual Jesus foi à cruz. Seu filho, não é? Então, versículo 6, ele vai dizer: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós. Foi eu e você que levemos Jesus à cruz. Não podemos, em nenhum momento, se livrar, descartar tudo isso. E será que quantas pessoas, quantos não têm entendido, não têm compreendido? Quantos Jesus desceu aonde era adorado, aonde ele adorava, vivia adorado pelos anjos, e desceu, e se fez homem, e se fez maldito no meio dos homens, para nos dar vida, para nos livrar do inferno. Por isso, esse é o papel de Jesus. Veio e morreu em morte de cruz. Foi isso o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele não veio, ele não foi para a cruz, não foi pelos açoites, não foi pelas acusações, não foi pela prisão, não foi. Jesus veio voluntário. O Pai, a justiça estava junto do Pai, junto com o amor. Jamais Deus podia nos dar a promessa de salvação sem cobrir o pecado. Então, devemos entender que foi nós que levamos Jesus à cruz. Não foi a acusação, não foi a prisão, não foi a traição de Judas, não foi a negação de Pedro por 3 vezes, não foi. Foi o meu pecado, foi o seu pecado. Eu queria que nós compreendêssemos, eu queria que nós entendêssemos isso. Porque Jesus foi à cruz.
Essa é a razão. Foi por esta razão. Foi pelo preço. O preço que ele pagou por mim e por você. Preço que jamais nós podíamos pagar. Jamais nós pagaríamos. Nenhum de nós tinha condição de pagar. E Deus uniu seu próprio filho para pagar, substituir meu pecado, o seu pecado. É a razão de nós estar aqui, para nos dar vida. E é por isso que hoje estamos aqui. É por isso que eu e você estamos aqui. Precisamos entender, precisamos compreender de que Jesus pagou uma dívida que ele não devia. Né? Ele não devia. Então, versículo, vamos ver o versículo de número 3. E era desprezado, mas digno entre os homens de dores, como quem os homens não fazia caso dele. Então Jesus era desprezado, veio e foi desprezado por todo. Nenhum fizeram caso algum da sua vida, da sua presença. Os homens viravam o rosto, desprezavam, debochavam do nosso Salvador. Então, há uma razão para mim e para você, para que possamos compreender essa vida qual Jesus nos deu, para mim e para você. Versículo 4. Versículo 4. Verdadeiramente ele foi não é o versículo 4, desculpa aí. Versículo de. Eu não marquei, não é o 7.
Cristo. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então Jesus, ele não tinha pecado. Não foi por causa dele que ele foi para a cruz. Não foi. Foi por mim, pelo meu pecado e pelo seu pecado que Jesus morreu. E possamos compreender isso em nossas vidas. Trazer a nossas vidas, na verdade, o que aconteceu na cruz. E não foi por causa dele. Ele era inocente. Ele não tinha nenhuma dívida a pagar. Mas por mim e por você, ele deu a vida. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus possa colocar no meu coração, no seu coração, esse pensamento. Como devemos agir diante da presença de Deus. Imaginar o que Deus fez. Porque Deus pegou seu próprio filho e deu, e levou à morte. Por mim e por você. Foi na cruz, foi nós que levemos Jesus à cruz. Possamos refletir nesse texto direitinho como devemos proceder como cristão na nossa caminhada. Que Deus abençoe. Deus, nós, irmão, sabe que gosta da nossa posição e do nosso Deus. Eu dei uma partida de cidade no canto, para você me acompanhar. E aí eu, página 36, canto 15, canto de conversão. Me ajude, que eu estou um pouco cansado. O servo rei e perdido aí, onde longe do meu Salvador, mas o céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvi falar dessa graça sem par, que no céu do nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi aí pela fé que
alegrem sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada valer. Mas fugi, em Jesus me escondi, e amigo seguro me achei. Foi a cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Foi pouso então este meu coração, conhecendo o excelso amor. Elevou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Então, hoje, você pode ser um presente de Deus. Presente do Pai, do seu Filho. Porque Ele me comprou. Pagou um preço muito alto por mim e por você. Que possamos refletir momentos como esse, tudo importante, aonde o nosso Salvador foi deixado. Vamos orar. Pai, reconhecemos que cada um de nós somos tão falhos, tão imperfeitos, aonde quem era perfeito, quem é puro, quem é verdadeiro, foi uma cruz. O seu Filho Jesus, o nosso Salvador, aquele tão importante, que entregou a sua vida, que foi a cruz do Calvário, que foi açoitado, que foi maltratado, judiado, acusado, e não abriu a boca. Nenhum engano foi encontrado sobre ele, de forma alguma. Nós sim, Pai, nós merecemos a morte. Nós merecemos a punição pelo nosso pecado, pelo que fizemos, pelo que somos, pela imperfeição que somos, que temos em nossas vidas. Mas o Senhor deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós. Obrigado. Obrigado por esse sacrifício. Obrigado por este tão grande preço que foi pago na cruz do Calvário. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós nos redimir diante de Ti, dos nossos malfeitos, dos maus feitores que às vezes fazemos contra o Senhor. Nos perdoa. Perdoa nossos pecados. Perdoa nossas vidas, Pai.
que temos às vezes, somos tão indignos diante de ti. Perdoa. E nos faz andar conforme a tua vontade, na obediência da tua palavra. Abençoa a todos, ó Pai. Dá um retorno ao Senhor, àqueles que, todos que vão retornar para os seus lares. Que o Senhor esteja na frente, ó Pai. Que o Senhor tome a frente, ó Pai, nesse transporte, Pai, levando a todos nós, ó Deus, em nome de Jesus, livra do perigo, livra, Senhor Deus, dos acidentes, das coisas, Senhor, que tem rolado no mundo, tanta desordem, ó, que o Senhor possa nos dar o livramento. Abençoe, em nome de Jesus, a nossa vida. Amém e amém.